Fala galera, eu sou o Cara do Som, conhecido também como Ayrton Júnior, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cinema mudo, ou será cinema silencioso? A verdade é que essas duas expressões causam um pouco de polêmica, de divergência entre estudiosos e profissionais da área, mas no final das contas, somente uma coisa vai nos importar no decorrer desse vídeo e no entendimento do som no cinema. É se o cinema já pretendia ser sonoro desde a sua primeira projeção. E nós podemos concluir que sim, porque no ano de 1895, em Paris, os irmãos Lumière contrataram um pianista para acompanhar as primeiras projeções das primeiras experiências que surgiam então do cinema que conhecemos hoje. O que acontecia naquela época e o que começou a acontecer, melhor dizendo, né, a partir desse período, é que a música ela foi constantemente utilizada como forma de acompanhamento às projeções, porque nesse período ainda não havia o áudio em sincronia com as imagens. Então, para que não houvesse total ausência de sons, muitas exibições eram feitas com acompanhamento musical. Mas, como ainda não existia uma padronização, o que também ocorria é que em algumas projeções era comum você ter grandes orquestras com um número muito grande de músicos, até com maestro, e em outras, em locais até mais simples, por questões até muitas vezes de orçamento, do tamanho do local da exibição, era muito provável que fosse apenas um músico, que em geral seria um pianista ou uma pessoa que iria tocar órgão. Mas aí havia um problema. Como não existia essa padronização e como existia uma diferença muito grande, né? Em algumas situações você tinha uma orquestra inteira com um maestro e na outra você tinha apenas um musicista, acontecia que, além de não existir a padronização no sentido corporativo da coisa, né, de quantidade de pessoas para dar uma maior profundidade, mais camadas para a música, acontecia também que, quando pensando nessa situação de um músico solo, de um pianista, por exemplo, era comum que esse músico iria ter o contato com o filme somente durante a projeção, ou seja, o público ia lá para assistir o filme pela primeira vez da mesma forma que esse pianista. Exigia-se, né, um grau de interpretação, assim, a olho nu, ao vivo, assim, do músico, né? Ele teria que, de fato, assistir a projeção junto com o público, conseguir fazer uma devida interpretação daquelas imagens, da narrativa que se formava ali no filme e conseguir tocar uma música que tivesse condizente com a narrativa, né, com as imagens. Então você ficava à mercê dessa capacidade interpretativa e de execução do músico, o que nem sempre ocorria. Então, caso você fosse vivo nesse período, seria muito provável que você assistisse o mesmo filme em uma sala grande, né, projetada, ou melhor dizendo, adaptada para essas condições, e o mesmo filme em uma sala menor. E aí nessa sala grande você poderia sair muito satisfeito com a experiência, porque você, além das imagens, iria ter uma orquestra, um maestro que iria ajudar a conduzir a narrativa, e na outra situação, algo bem mais simples, com o pianista, poderia ser que o pianista estivesse executando não tivesse muito sentido narrativo com as imagens, e aí você não gostasse tanto e saísse resmungando da sala de projeção. Para contornar esse problema, algumas empresas como a Carl Fischer, Bytography e Edison Company começaram a lançar livros de partitura que continham sugestões de músicas para determinados climas ou gêneros. Então, por exemplo, nesse livro, o músico ia lá, eu vou tocar em um filme de comédia. Então teria lá a seção de comédia, ele encontraria as partituras, as músicas que teriam mais sentido para esse gênero. Mas também tinha lá nesse livro a parte de suspense, a parte de romance e de diversos climas que iriam ajudar esse músico na hora de construir essa narrativa junto às imagens projetadas. Porém, é válido destacar que nesse período em que começaram a ser lançadas essas publicações, esses livros de partituras, essas músicas que estavam nos livros geralmente eram adaptações, ou nem necessariamente adaptações, mas simplesmente músicas extraídas que já existiam até antes do cinema e que já eram até conhecidas do público, né? Isso inclusive foi uma sacada que tiveram de, vamos colocar
então músicas que o público gosta, que o público conhece, como uma forma também de trazer esse público para assistir os filmes. Mas então nesse período ainda não existia o que nós conhecemos como música original, né? Então aquela música que é composta por um músico, por um maestro, por um compositor, até melhor dizendo, vai pensar especificamente naquela cena ou naquele filme. É com Camille Saint-Saëns, um compositor, que nós temos esse marco registrado quando ele compôs 18 minutos de música para o filme L'Assassinat du Duc de Guise. Além do uso da música ao vivo, também existiram tentativas de se produzir sound effects por trás da tela de projeção. Eu vou pegar aqui um protótipo, assim, não é nem exatamente a máquina de Aylon, nem teria como ser. Isso aqui, na verdade, é uma máquina de produzir sound effects para filme de terror, de suspense. Ela produz uns sons meio esquisitinhos, que aí, ligando no computador, colocando os efeitos, delay, reverb, eu consigo fazer esses sons que dão um certo medo, mas o que eu quero trazer assim com ela assim, é para vocês terem uma ideia de uma máquina, né, que possui diversas traquitanas, como roldana, uns tubos, umas coisas assim que em geral eram utilizadas para produzir esses efeitos de som, como por exemplo um som de trovão, um som de chuva, até tentativas de fazer Foley, né, de passos. Então ficavam pessoas atrás da tela movimentando essas traquitanas. Era uma máquina muito grande e isso inclusive foi o que tornou essa ideia praticamente inviável, porque com a questão da música ao vivo, né, que eu já mencionei, era muito complicado você conseguir manter a padronização de numa mesma sala ter uma orquestra e na outra também ter, o que não acontecia. Imagina então produzir esse artefato, ter todos esses equipamentos, essas traquitanas atrás. Então, primeiramente, precisaria de dinheiro, né, para conseguir construir tudo isso e precisaria ser uma sala muito grande para conseguir comportar essa máquina. Mas é importante falar isso, né, porque foi também um momento histórico de já nesse período começar a tentar produzir esses efeitos de sons que hoje são muito fáceis, né, para a gente fazer um download, captar, mas que naquela época ainda não era, então eles tentavam fazer realmente essa execução ao vivo. Além dessa tentativa, né, da máquina de Aylon, existiram também algumas tentativas de se dublar os atores, né? Então ficavam pessoas atrás das telas fazendo dublagem de momentos específicos ou até mesmo fazendo locução. Mas isso realmente era algo assim muito pontual. Essas tentativas, essas questões que eu venho levantando, elas foram feitas, né, como realmente uma forma de tentar levar mais imersão e conseguir levar aqueles sons que seriam naturais para o nosso dia a dia, mas que não estavam presentes por causa da sincronia. Foram tentativas. O que de fato nesse período a gente pode consolidar foi a utilização da música. Bom, eu imagino que fique bem claro com todas essas evidências que eu trouxe que o cinema ele pretendia ser sim sonoro. O que não existia era uma maneira tecnológica capaz de colocar as imagens em sincronia com o som. Então é por isso que eu, particularmente, Ayrton, prefiro adotar a expressão cinema mudo, porque o cinema pretendia ser sonoro, só não existia um meio tecnológico ainda naquela época capaz de realizar esse feito. E o silencioso eu prefiro utilizar na condição quando você tem a capacidade de ter o áudio com as imagens em sincronia, mas você escolhe não ter som. Então eu prefiro até usar esse termo pensando no seguinte: quando uma pessoa fala, vou fazer um voto de silêncio, significa que a pessoa tem a capacidade de fala, mas escolhe, por alguma razão, não falar. Então, dessa forma, eu prefiro cinema mudo para datar esse período e cinema silencioso como uma escolha que a pessoa possa ter para não colocar som. Fora isso, né, a gente viu que a música foi realmente o fio condutor e que até hoje a música está fortemente presente não só no cinema, como em diversos meios do audiovisual. Mas é válido também dizer que
Nesse período, vocês podem perceber que as tentativas de se levar o som para o cinema foram muitas, seja atrás das telas, seja com músicos, seja como for, né? E é evidente também que nesse período muitas tentativas, muitas pesquisas foram feitas para conseguir resolver esse problema da sincronia. Só que essa parte do vídeo vai ficar para um outro dia. Se você gostou do conteúdo que viu até agora e quiser continuar sabendo mais sobre a história do som no cinema, fique aí inscrito no canal, porque aí você vai ser avisado quando a gente publicar, e aproveita se você gostou também e curta esse vídeo para mostrar que ele é relevante e a gente poder levar conhecimento para mais pessoas. Hoje eu fico por aqui, forte abraço!